Olá, eu sou José Roig, professor, escritor e poeta, editor do blog Educatube Brasil e do canal Educação 3D do YouTube. Neste vídeo de hoje eu quero tratar de um dos projetos, entre os vários que eu tenho, que eu propus uma nova forma de abordagem da questão da narrativa visual e a narrativa escrita. O projeto se chama Clipes que Parecem Curtas e surgiu de um período que eu estava trabalhando com literatura, né, fazendo mestrado em História da Literatura, e também resolvi colocar em prática alguns conceitos que eu tinha, né, e esse projeto, então, a partir de que eu percebi que era uma tendência, foi em 2010 que surgiu essa ideia, era uma tendência dos clipes, né, cada vez mais se tornarem narrativas visuais. Né? Então, os clipes tinham uma história com início, meio e fim, com personagens, com um cenário, com tempo, espaço e com uma mensagem bem definida. Né? Embora não fosse a maioria deles, né? Alguns traziam outras apologias, outras questões até discutíveis, mas eu selecionei, né, justamente para trabalhar com criticidade, com leitura, com letramento, multiletramento, eu selecionei alguns destes clipes, né, e que eu considerava como quase uns curta-metragens. Né. Esses curtas-metragens, então, eu fiz uma lista, né, de indicações e aí sim eu montei o projeto com referencial teórico, com todo o aparato, né, para colocar em prática. E aí a primeira edição dele, a primeira fase, foi no ano de 2010 mesmo, numa escola de ensino fundamental, nas séries finais do ensino fundamental, né, em que eu abordei então alguns clipes que tinham essas narrativas, né? Eu pedia que os alunos, para a palavra cantada, eles me contassem a história, né? Identificando os personagens, né? O tempo, o espaço e, acima de tudo, a mensagem que aquele clipe trazia. Não importava se era em inglês, às vezes alguns clipes eram em língua estrangeira e eu me preocupava mais com a narrativa visual e que os alunos, através de uma leitura, né, crítica, me contasse o que eles entendiam daquela história. Principalmente por não estar sendo legendada nem cantada no idioma nativo nosso. Né? E foi muito interessante porque a percepção da atual geração, que é uma geração que eu sempre digo que é audiovisual, né? Alguns detalhes, alguns clipes que eu já tinha visto várias vezes, tinham passado batido e alguns detalhes esses alunos perceberam e até ampliou a própria significação daquele material. Né? Foi muito interessante a reflexão a partir daquele material. No ano seguinte, 2011, eu levei esse projeto, a segunda fase dele, para o ensino médio, né? E mais especificamente na disciplina de literatura mesmo. Né? Em escolas da rede pública, né? Aqui da região de Rio Grande do Sul, extremo sul do país. Né? E então eu abordei com esses alunos alguns clipes, mas em especial o clipe Minha Alma, da banda O Rapa, né? Que era tinha como cenário uma comunidade, né, uma favela do Rio de Janeiro, e há toda uma história ali por trás daquele clipe, né, falando justamente da questão social, né, histórica. O clipe é do ano de 1999, finalzinho do século XX, né, e em paralelo com a disciplina de literatura, eu apresentei para os alunos um fragmento do livro Cortiço, um clássico da literatura brasileira, de autoria do Aloysio Azevedo, em que descrevia, em determinada página ali, as características de um cortiço, o que era um cortiço, como é que funcionava a vida naquela comunidade, os principais personagens, né, e pedi que eles observassem esse fragmento do texto, né, e identificassem, então, os personagens, o tempo, o espaço e a mensagem que o texto, a literatura passava, né, século XIX,
eu não mencionei, logicamente, ali eles perceberam pelos dados que constava desse fragmento, né? E aí, então, depois o clipe. Eles analisaram também o clipe e, para minha grata surpresa, eles conseguiram identificar as relações entre as artes, né, a literatura, a música e o clipe, que não deixa de ser uma linguagem cinematográfica, né, essas múltiplas linguagens. Eles identificaram as relações entre tempo e espaço, entre o finalzinho do século XX e meados do século XIX, o Cortiço é de 1860, a publicação, né, século XIX, e eles conseguiram perceber que algumas questões estruturais da nossa sociedade, da sociedade brasileira, ainda estão presentes no cotidiano nosso, né? A questão da discriminação, do preconceito, da má distribuição de renda, né, das comunidades que sofrem com a questão da violência, e foi muito interessante os relatos que eles fizeram a partir da palavra cantada e ilustrada por imagens, o clipe, né, a letra da música, que é uma letra bem crítica, bem forte do Rapa, da Minha Alma, uma bela canção, um belo vídeo, né, e o fragmento do Cortiço. Posteriormente a gente usou, eu tinha levado para a sala de aula o notebook, o Datashow, né, e um modemzinho, que eu tinha o meu modem mesmo de acesso à internet, e nós fizemos via Datashow, Google, algumas imagens de Cortiço, falando sobre o contexto da obra do Aloysio Azevedo, naquele século XIX, né, e sobre o contexto atual, quando o clipe foi produzido pela banda. A reflexão também foi muito interessante, eles perceberem que o Cortiço e a favela, as comunidades, têm suas semelhanças, né, e a vida ainda, a estrutura social do Brasil ainda tem muito ainda daquela herança do século XIX, né? E hoje cada vez mais a gente percebe isso nas questões do cotidiano brasileiro, né? O que me amparou nesse projeto, que não era apenas trabalhar com clipes e curtas, né, com literatura e música, eu usei um referencial do construtivismo, a aprendizagem significativa e a flexibilidade cognitiva, né? Usei teóricos como o Dave Paul Ausubel, Carl Rogers, Paulo Freire, né? Porque trabalhando com o conhecimento prévio que o aluno tem, né, associado ao conhecimento formal que a escola oferece, né, promove essa aprendizagem significativa. Era um projeto de aprendizagem com alunos, então, na primeira fase o ensino fundamental, séries finais, e a segunda fase o ensino médio. De tudo isso, né, desse referencial teórico que me deu suporte, e da própria prática depois que foi colocada, né, mais do que nunca eu valorizei o pensamento do Paulo Freire, porque o Paulo Freire, lá em A Pedagogia da Autonomia, ele diz que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. E esse meu projeto era bem isso, né? Trabalhar com a palavra, com a imagem, né? A leitura de mundo, a imagem, né? Antes mesmo da questão da palavra, da escrita. Essa geração, eu sempre falo, a geração, os jovens, as crianças mesmo, elas se alfabetizam nos meios eletrônicos antes mesmo do ensino formal, da alfabetização propriamente, né? Então, foi um projeto relevante. Eu tenho no meu blog Educatube, que está na descrição aqui nesse vídeo, tem 2 ou 3 postagens sobre esse projeto, com todo o referencial teórico, com toda a lista de clips que eu utilizei, de vídeos, e está ali à disposição para quem quiser adaptar o seu fazer pedagógico, quiser trabalhar com clips, com curtas, metragens, animações no cotidiano escolar, porque foi um projeto que me deu muita satisfação de ter organizado, coordenado e colocado em prática. Então, lá no meu blog Educatube tem então todo esse material à disposição, né? Vejam aqui na descrição desse vídeo, né? Fiquem à vontade, desde que, claro, citem a origem, né? Mencionem, deem créditos ao autor, no caso eu, né? Para que esse projeto possa também ser inspirador para outros
que queiram trabalhar com essa perspectiva do audiovisual no cotidiano escolar, na aprendizagem e também até no ensino na rede escolar. Então esse vídeo hoje está trabalhando com esses conceitos, com o que eu chamo da poética do olhar, né, do aluno ver, né, as imagens, ler essas imagens, né, a palavra cantada, que se torna depois, e eles produzem um texto, uma escrita, né, aí sim a história contada por eles, a partir da perspectiva deles, do senso crítico, né, do estímulo do visual com o escrito, da literatura, com o cinema, com a música, né, que faz todo uma grande reunião de ideias. Assim sendo, né, convido aos visitantes do Educação 3D que se inscrevam aqui no meu canal, né, divulguem, né, e podem deixar comentários a respeito, a gente troca informações, alguma coisa que vocês queiram saber a respeito desse projeto, além do que está nesse vídeo e o que está disposto na descrição, nos links lá no meu blog, eu me coloco à disposição para troca de ideias, né, porque o meu interesse é isso, que esses projetos contribuam, né, para essas trocas de saberes entre educadores, entre professores, né, entre escolas. Isso foi um dos objetivos que eu criei este canal, né, e que tenho aquele blog, o Educatube Brasil, justamente para isso, para divulgar projetos de e para educadores. Obrigado a todos, um abraço e até o próximo vídeo.